Gente, Clube da História, aquele lugar onde as pessoas que amam a história se encontram. E hoje eu vou falar com um apaixonado por história. E ele não é só apaixonado por história, ele é apaixonado por um personagem da história, que é o Tiradentes. Ele não faz outra coisa a não ser revirar esse Tiradentes e a Inconfidência de todos os lados. André Figueiredo Rodrigues mudou a história da Inconfidência quando ele escreveu A Fortuna dos Inconfidentes, cujo subtítulo deveria ser A Fortuna Eram as Mulheres, porque ele conta a história das mulheres da Inconfidência. Além do que, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, ele leciona no Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, é presidente do Grupo Negro da Unesp, presidente da Seção Nacional do Instituto Pan-Americano de Geografia e História, de Organização dos Estados Americanos. Ele é uma máquina. Venha conversar com o André Figueiredo Rodrigues. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e comentar. André, que saudades suas! Me lembro da gente pelos corredores da USP, bons tempos, né? Como a gente cresceu depois disso. Então, é uma alegria a gente estar aqui junto, André, é enorme. Você está fazendo uma carreira, aliás, você é dessas pessoas que a gente pode dizer que fez uma carreira absolutamente meteórica. Eu acho que é porque você sabia bem aonde você queria chegar. Então, André, a minha primeira pergunta é sempre a mesma. O que te levou para a história? Um professor, uma leitura, uma bibliotecária, uma amiga, um amigo? O que te levou para a história? Olha, é engraçada a minha trajetória, porque eu sempre tive vontade de estudar física, biologia. Eu me encantava com isso na época da escola. E até pensei em prestar vestibular com isso. Mas, nos 2 últimos anos do colégio, eu fui acometido com a picadinha do mosquitinho, que falou assim, não, não é isso que você vai fazer. Por quê? Com a escola onde eu estudava, o Colégio Kennedy, em Guarulhos, nós fomos visitar Ouro Preto. E ao pisar naquele universo, eu me encantei com Ouro Preto, com São João del Rei, com Tiradentes, com Mariana. Eu falei, nossa, eu quero estudar isso. Quando eu fui à Praça Tiradentes e o guia apresentou o Tiradentes, que a gente só conhecia de livros, é aquela história comum. Quando ele começou a contar um pouco a trajetória, a história dele, eu falei, nossa, eu quero estudar esse cara. E foi assim que eu comecei. Então, a professora Deise Mara Ramos Pombo, que era diretora do colégio e minha professora de língua portuguesa, e aí eu conversando com ela no ônibus, eu falei, nossa, me encantei com aquilo. Ela falou, então vou fazer o seguinte, eu vou te passar um livro. E ela me passou um livro sobre o Tiradentes e começou, no colégio mesmo, ficar me cutucando. E aí, o que você leu, o que você entendeu, você gostou da história? O que a gente pode avançar sobre isso? E aí, no ano seguinte, ela fez novamente uma excursão. Ela falou, você vai de novo comigo. Aí eu fui com a outra turma. E nessa história eu fui uma vez, fui duas, fui 3 vezes, fui 4 vezes com ela, com o colégio e com a faculdade que ela dava aula. E aí eu fui me encantando, adquirindo livros e entrei na Inconfidência por isso. Que coisa linda, quer dizer, é o toque mágico da professora, né? Eu acho isso absolutamente milagroso. Eu tenho respeito por professor, professora, porque eu acho que nós somos responsáveis por cativar ou não os nossos alunos. Você deve ver isso em sala de aula, você é um grande professor, conhecido. Como é importante a gente motivar por essa nossa disciplina que está tão esquecida no Brasil, né, André? Quando nós nos conhecemos, André, e aí já vou para a segunda pergunta, você estava entrando na USP, volto a dizê-lo, completamente, né, como dizem os americanos, one track minded, você sabia onde é que você queria ir, foi ser aluno da nossa querida Laura de Mello e Souza, minha querida amiga, sua querida amiga também, especialista em Minas Gerais, mas eram tempos, né, André, em que tudo nos atraía, quer dizer, nós sabíamos que podíamos crescer dentro da história, os livros de história estavam sendo publicados, os estrangeiros, historiadores sendo traduzidos, havia aquela questão da produtividade
universidade, todo mundo tinha que produzir, produzir. Então, os alunos também eram convidados a produzir e viam o seu trabalho publicado. Eu lembro que você, na USP, foi dos primeiros a ter trabalhos publicados ali, inclusive pela própria FEFELESH, né? A FEFELESH tinha uma linha de publicação. Então, conta um pouquinho, né, para quem hoje está num universo de uma faculdade de história completamente diferente, lutando com falta de bolsa, lutando com falta de dinheiro, lutando com falta de tudo, né? Como eram aquela época em que nós tivemos o prazer de nos encontrar. Olha, eu conto isso para os meus alunos, né? Foi um grande desafio, porque eu fiz a minha trajetória na escola pública e depois, no finalzinho, na escola particular. Justamente porque a escola particular tinha, na época, né, muitas ainda têm isso, a junção do ensino com a preparação para o vestibular. Tipo um cursinho à tarde que o colégio oferecia. Então, eu fui com essa intenção de me preparar para entrar na universidade pública. E eu, né, passei tudo com muito sacrifício, mas o importante é que o primeiro dia que eu fui para a USP como aluno, que eu desci do ônibus do Butantã, 702U, nunca esqueço, o primeiro pé que eu pisei foi o pé direito, falei, eu vim aqui não é para ser mais um, eu vim aqui para ser o dos melhores, e eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu sempre procurei estudar com aqueles professores que tinham o currículo mais fortalecido e que buscavam incentivar os alunos a estudar, a fazer pesquisa. Porque ler, fazer as disciplinas, nós sabemos, qualquer lugar a gente faz isso, porque a matriz curricular ela é comum a todas as instituições. Agora, você ter um bom professor que te incentive, que te pegue pela mão e fala, olha, você leia isso e vai te ajudar. Vamos sentar, vamos fazer os grupos de estudo. Eu participei de muitos grupos, né? O grupo do CEDAL, na época da saudosa professora Eni Samara, uma professora que me ajudou muito, a professora Maria Luísa Coracim, que me deu tantos livros de história do Brasil. Bom, não posso nem falar com você, senão eu vou ficar muito emocionado, né, Mary? Porque você me ajudou muito também quando eu fui seu aluno, me dando livros. Eu lembro que quando você aposentou, eu conto essa história para os meus alunos. Você tinha, eu vou falar isso, tá? Você tinha um chaveiro com um dinossauro verde. Não sei se você recorda isso. Enorme. Você falava assim, tome aqui, entre na minha sala, o que você precisar, você pode pegar e usar. Você fazia isso não só comigo, mas com muitos outros estudantes, incentivando a gente a estudar, a pesquisar. A professora Laura, não tenha dúvida nenhuma, foi uma ferramenta, foi a pessoa mais importante na minha trajetória dentro da universidade, porque ela me puxava a orelha, olha, vamos fazer certo, vamos fazer assim, vamos aprender a fazer história. A professora Maria Lígia Coelho Prado também, quantos puxões de orelha ela me deu, olha, você está fazendo uma história positivista, vamos fazer uma história crítica, você tem o documento, você descobriu o documento, mas vamos aprender a analisar melhor. O professor Arnaldo Daraia Contier, quantas vezes eu pegava os autos de devassa, que é a documentação onde contém os depoimentos dos inconfidentes, e aí ele falava, olha, você não está fazendo a análise certa. Porque ele tinha um grupo que estudava documento histórico. Então, eu também me enfiei nesse grupo. Fui fazer as disciplinas no IEB para aprender a ler documento de paleografia, fazer paleografia para aprender a ler documento histórico. Grande arquivo, né? Grande arquivo. Nossa, o IEB, que maravilha. Muito documento eu aprendi a ler ali. A professora Cecília Helena também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela também, quantas vezes me sentou comigo e falou, olha, vamos fazer a análise desse autor aqui. Então, ela ficava me explicando, olha, isso aqui, isso aqui. Porque quando eu chegava na Laura, eu já queria chegar mais ou menos com muita coisa pronta. A Laura sentou várias vezes comigo e eu mostro isso para os meus alunos. Era o começo da informática na FEFELESH, a gente imprimia naquelas papéis matricial e a Laura pegava uma caneta vermelha, igual uma canetinha, e ela riscava, assim, ia reescrevendo, corrigindo, amplia isso, discute aquilo. E eu mostro essas folhas para os meus alunos. Vocês acham que é fácil? Você está na melhor universidade do Brasil. Você para chegar ali e se destacar, você tem que estudar muito. Eu Mas, olha, estudava André, uma média sem de querer te 18 cortar, horas.
E já te cortando, eu acho que esse carinho todo que te envolveu, esse entusiasmo dos docentes, né? Porque eu digo que não há muita diferença entre docente e aluno quando ele é um bom pesquisador. Aliás, eu faço uma grande diferença entre professor de história ou professor de filosofia e historiador ou filósofo. O historiador está ali na pesquisa, né? Produzindo dentro do arquivo, lendo, aprendendo a ler, aprendendo a ouvir as vozes dos mortos, da mesma maneira que o filósofo não precisa só dar aula, ele tem que fazer um livro de filosofia, né? A gente hoje vê aí que tem uma confusão bastante sobre a interpretação dessas duas coisas. Mas você chamava atenção, André, também é o momento de eu falar um pouco para as pessoas que conhecem você e que acompanharam essa meteórica, belíssima trajetória. Você inspirava a gente sabe, a querer ver você brilhar. Eu diria que tem alunos assim, já vêm, não com aquela auréolazinha de anjo, né? Mas eles vêm com a marca, né? O Nicolau Shevchenko, que eu adorava, foi meu professor. Eu fui ser professora já velha, mãe de filho, né? Eu comecei a estudar muito tarde, mas o Nicolau, ele dizia, são as pessoas que têm a marca de Caim. Eu acho interessante isso, porque é realmente uma marca, né? E você tem essa marca. E eu digo para todo mundo, quando eu falo de você e dos seus livros, eu digo, olha, a Inconfidência foi uma até o Kenneth Maxwell vir para o Brasil e dizer, olha, vamos parar com essa baboseira, um monte de rico da elite que queria não pagar imposto. Então foi uma revolução. Mas a segunda revolução foi você que fez e ainda ninguém fez a terceira, né? E a sua segunda revolução foi mostrar o outro lado, o lado B, né? O clero envolvido e as mulheres tracinho laranja, né, ali para cuidar da grana toda que eles queriam esconder. Então, eu acho que esse seu envolvimento com o Tiradentes, que eu acho até um pouco místico, a gente poderia até levar isso adiante, né? Que coisa, você escolheu, ou foi ele que te escolheu, né? Isso você vai contar agora. Mas conta para mim e para todo mundo que está aqui nos vendo e nos ouvindo, como é que você resolveu rever essa documentação, o que você descobriu de novo ali, porque nem todo mundo leu A Fortuna dos Inconfidentes, leitura obrigatória para todo mundo que quer conhecer não só o período, os personagens, mas também Minas Gerais nesse período. Conta aí como é que foi tudo. É porque, assim, quando eu comecei a estudar Inconfidência, e a gente sempre recupera o que a gente aprende na escola. Essa é a questão. E na escola a gente sempre aprendeu que os participantes da Inconfidência Mineira, quando eles foram presos, eles tiveram todos os seus bens apreendidos pela coroa portuguesa, não é? Levando as suas famílias, por exemplo, a perder tudo e ficarem na miséria, principalmente após a prisão dos seus patriarcas, porque a história da Inconfidência é uma história masculina, não é? E sempre se alega o seguinte, que com o dinheiro que a coroa portuguesa apreendeu desses presos, é o equivalente a 643 quilos de ouro, que era a dívida, né, o que se arrecadava de impostos, por exemplo, no ano de 1789, que é o que a historiografia diz. Só que as pessoas não estudaram o passo seguinte. Ou seja, tudo bem, aprendeu, pegaram os bens. Sempre se disse isso. E acabou a Inconfidência, ninguém mais fala nada. E eu, por curiosidade, né, e a Laura que me deu esse toque, faça o passo seguinte, porque você não apenas está recuperando essa trajetória, o estudo econômico dessas famílias, mas dá o passo seguinte, vê o que é que acontece com essa riqueza. E ao fazer esse passo seguinte, ou seja, o que aconteceu com essas famílias após a prisão dos pais, por exemplo, os maridos, né? E sempre se falava, olha, eles perderam tudo, ficaram na miséria. Coitadinhos! Coitadinhos. As mulheres, como a Bárbara Eliodora, ficou maluca, andava pelas ruas de São João del Rei, falando asneiras, né, doida. E eu comecei a pensar, falei, mas será que isso é verdade? E aí eu fui atrás dessa reconstrução desses patrimônios. E é lógico que o que me diverte é que, quando a gente reconstrói esse patrimônio, a gente descobre que os grandes personagens da Inconfidência foram as mulheres. E eu lembro uma lição que você deu na aula, num curso que você tinha ministrado na USP, que chama História das Mulheres. A história ela tem que emocionar. E nós não estudamos as mulheres para tentar falar como é que eu devo agir com as mulheres. Uma vez eu perguntei isso para você, falou, não é isso.
Não é isso que você estuda a mulher. Você quer entender a mulher? Isso é psicologia, não tem nada a ver com história. Isso é outra coisa. E eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, a gente até conversou, fala, veja o passo seguinte, veja como é que essas mulheres agem, olha como elas se articulam política e socialmente nessa sociedade. E eu fui fazer isso. Esses ensinamentos que nós tivemos em conversas, e com o Luciano Figueiredo, também uma pessoa que me ajudou muito, que a minha qualificação estava pronta, eu encontrei com ele no Rio, ele falou, André, sua pesquisa está equivocada. Você, é equivocada. Você tem algo dentro dessa pesquisa que não é bem o que você está mostrando, não são esses homens. Você cita o exemplo de uma mulher, por exemplo, a Hipólita Jacinta Teixeira de Mello, que hoje está na crista da onda. Né? Porque ela foi não só a única mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira, mas ela tem uma história muito interessante. A gente pouco conhece dela, né? Mas a gente sabe que ela descendia de uma família nobre, ela era alfabetizada, ela casou-se com um rico fazendeiro, o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, de uma família muito influente, abastada na região da Borda do Campo, onde é Barbacena hoje. O gordo, né? Era um gordo. Era o gordo que ela quis recuperar. Isso, gordo tal. E ela era uma pessoa muito bonita, né? Falam isso, né? E aí eu comecei a verificar que dentro do processo apareceu não só ela, mas outras mulheres. Então eu fui vasculhar essas histórias. Por exemplo, dela, o que é mais importante? Ela avisa o marido e os outros envolvidos do sul de Minas que, primeiro, Silvério dos Reis havia sido preso no Rio de Janeiro. Desculpa, Tiradentes havia sido preso no Rio de Janeiro pela denúncia do Silvério, antes da notícia oficial chegar às autoridades em Minas. Então, essa mulher é brilhante. Ela não só soube da notícia, mas escreveu bilhetes, cartas para os militares que participavam da Inconfidência, avisando, olha, agora é o momento para a gente começar a revolta. Comecem o levante, comecem o motim, para que a gente possa ajudar. Eu vou ajudar com o escravo, outro ajuda com o outro, com o outro, com o outro, e foi assim. Só que, quando eu comecei a analisar, por exemplo, o caso da Hipólita, e aí eu estou falando de 6, 8 mulheres como ela, tá? Eu estou dando um exemplo só dela. Né? Quando a Hipólita, por exemplo, percebeu que o movimento não ia para frente, porque todo mundo começou a ter medo que poderia acontecer, aí é muito divertido. Ela mandou uma carta para o marido que estava escondido numa fazenda em Paraupeba, e fala com uma frase muito interessante: não esqueça que você está lutando por melhores condições de vida, de trabalho nas Minas Gerais, por liberdade. E quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas. Ela diz isso. E mais vale morrer com honra que viver com desonra. Porque ele havia escrito uma denúncia, né, para querer entregar todo mundo. Ela falou, você não vai fazer isso. Ela pegou essa carta de delação, rasgou a carta de delação e falou, seja homem, literalmente, você assuma o que você está fazendo. Vá lutar pelo que a gente acredita. Só que aí a história para aí. Muita gente conta, floreia, como eu estou fazendo aqui um pouco essa história. Mas é uma delícia, é uma delícia, vai. Aí entra o passo seguinte. Então, o marido é preso, todos os bens dela são apreendidos pela coroa portuguesa e ela não tem direito a nada. Mas ela tem direito, como diz a lei, pela meação, porque ela era casada oficialmente. Mas o governador proíbe. Falou, não, você é inconfidente e eu não vou liberar o patrimônio para você. Essa mulher foi muito esperta. O que ela resolveu fazer? Ela falou, bom, ela entrou com um pedido junto ao rei para liberar os bens. Enquanto esse processo não andava, ela resolveu subornar os meirinhos que iriam listar os bens da fazenda dela, e ela diz isso literalmente, eu entreguei 3 vacas paridas para o meirinho, para que ele deixasse de listar bens de dentro da casa. Então, vários trastes de casa, bacias de prata, 74 escravizados, assim, os melhores portes, a melhor idade, os que têm ofício, todos esses foram escondidos. Aí foram apreendidos outros 74 escravizados. Aí você vê, quais são esses outros 74? É aquele que é aleijado, que é doente, já é idoso, é aquele que literalmente vale metade do valor de outros escravizados que foram escondidos.
Isso é Ô, muito André, legal, né? é genial. E se você me permite, eu ainda poria um subtítulo aqui: A Fortuna dos Inconfidentes foram as suas mulheres. Olha, esse livro, além de ser uma delícia de escrever, André, porque você sempre escreveu muito bem, né? Verdade é essa, desde o início. Eu até acho interessante ter sido a professora, mas eu imagino que você tivesse lido muito, né? Sempre, que você tenha gostado de ler, porque é a leitura que fabrica essa capacidade narrativa que você tem, porque você conta essa história com muita graça, tem densidade, tem musculatura, mas tem também uma fluidez, é realmente uma delícia de livro. E agora... Você me permite só completar essa historinha, que é a diversão? A diversão é a seguinte: ela suborna o meirinho e esses bens não são apreendidos, não são listados. Só que ela tem que entregar os bens para a coroa. O que essa mulher faz? Ela entrega os bens da sogra, que estão sob a custódia dela e do marido. É essa a grande riqueza. Ela entrega os bens da sogra, que deveriam ser partilhados entre o marido e o cunhado. O cunhado, pé da vida com essa história, ele vem a público, vai ao governador e denuncia essa falcatrua. Ele está muito inconformado. Fala, olha, a minha cunhada subornou, entrega todos os bens que eram dela, que haviam sido escondidos nas casas de terceiros, propriedades, escravizados, os jarros de prata, objetos de ouro, entrega tudo. O governador, aí é o gostoso da história, ele não enfrenta ela, não enfrenta. No final, ele devolve os bens que foram apreendidos, que são da parte da ameação, mas ela não sofre nenhuma punição. Ou seja, esse azeitamento do sistema, isso acontece com a Hipólita, com a Bárbara Heliodora. A Bárbara Heliodora, que o Alvarenga Peixoto demorou 8 anos para construir, né? Desculpa, em 20 anos, o que o Alvarenga Peixoto constrói de patrimônio material, a Bárbara multiplica por 3 em 8 anos. Incrível, né? Então, você vai em outras mulheres, é impressionante isso. Esse livro tinha que ser obrigatório, inclusive, eu acho, em cursos sobre mulher, mulher empoderada, empoderamento, porque realmente é o lado B aí da história que você conseguiu desenhar, construir com uma arquitetura brilhantíssima. E, André, nós mal saímos, quer dizer, do bicentenário, ano passado, em que a figurinha, obviamente, foi o coitado Dom Pedro, que a gente ficou sabendo até a cor da cueca dele, o que teve de trabalho sobre Dom Pedro, Leopoldina, né? Algumas coisas requentadas, outras inteiramente novas. E isso foi... Eu acho que esses momentos de efeméride, como a história no Brasil está muito por baixo, né? As pessoas não estão se dando muito conta de como é importante isso que milhares de nós fazemos com tanta paixão, né? Essas efemérides permitem, pelo menos, que desabrochem trabalhos, pesquisas, que jovens sejam conhecidos. E você, então, sai em parceria com a professora Marialda Barbosa Cabreira. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu achei o trabalho espetacular. Eu acho que aí você volta aquelas suas viagens em que você fica diante da imagem do Tiradentes para ir tentar entender quem é ele, né? Quem é esse homem? E aí você faz, estou aqui explicando, você vai agora entrar em detalhes, você vai... muito bem, gente, nós vamos mostrar imagens depois, a iconografia do livro é espetacular. Você vai contar a história do Tiradentes e as transformações desse Tiradentes em monumentos, cédulas, livros. Conta também pra gente, porque esse livro é precioso. Eu diria, sobretudo, para quem está no chão aí da escola, no chão de fábrica, como eu digo, esse livro é absolutamente precioso. Conta pra gente, depois eu tenho uma provocação para te fazer ainda sobre Tiradentes. Então, esse livro foi escrito a 4 mãos. A professora Maria Alda Barbosa Cabreira, ela foi minha orientanda de doutorado na Unesp em Assis. Então, ela é professora na FATEC da cidade de Garça, muito próximo de Assis, né, no interior de São Paulo. Então, ela entrou no doutorado, estava trabalhando com a questão das tecnologias. Eu fiz uma provocação a ela. Falei, olha, eu trabalho com a reprodução da imagem do Tiradentes. Só que nós não estudamos essas imagens no dinheiro, por exemplo, na cédula e na moeda, e também no selo. Porque o Tiradentes é um personagem muito recuperado, muito reproduzido, essa imagem dele.
cristológica, que é sempre a imagem do Cristo. Sim. E aí ela falou, olha, achei interessante. Eu falei, então você quer empreender essa pesquisa no seu doutorado? Aí ela fez essa pesquisa e quando a pesquisa ficou pronta, eu resolvi unir a minha pesquisa de trienal na Unesp sobre o Tiradentes com a parte dela e nós publicamos esse livro. Agora, o que é interessante, né, nesse livro aí, Em Busca de um Rosto? É porque, assim, não existe nenhuma representação física de como era o Tiradentes. E por não haver nenhuma representação de imagem do seu rosto, os nossos artistas puderam ter a liberdade de desenhar como queriam. Só que você lembra o seguinte, a partir da segunda metade do século XIX, né, que o Tiradentes ele vai ser recuperado e passou a aparecer nos eventos, nos espaços públicos, e citado, por exemplo, como exemplo de liberdade, de contestação à ordem monárquica. Então, a história dele aparece primeiro na literatura, no teatro e, bem por último, na área da história. Protagonista republicano, né? Um protagonista republicano. As pessoas vão recuperar ele, só que ele não tem um rosto ainda. E naquele momento, um país católico, nada melhor do que representar ele com a figura do Jesus Cristo. Até porque também nós não conhecemos a face do Jesus. Então, o Tiradentes, ele morreu na forca, o Tiradentes morreu na forca, o Cristo crucificado. Tiradentes foi traído por um amigo, o Silvério dos Reis, o nosso Judas brasileiro. Olha que... Jesus Cristo pelo Judas Iscariotes. Tiradentes foi traído por Judas, pelo nosso Judas brasileiro, em troca do perdão das dívidas. Jesus Cristo foi traído pelo Judas original por 30 moedas de prata. Né? No percurso rumo ao cadafalso, por exemplo, quando Tiradentes sai da cadeia velha e vai até onde está a forca, há toda aquela procissão para lembrar o poder de governo, como aconteceu com Cristo. Então, essa associação ela é muito forte. Então, o Tiradentes ele foi sendo recuperado nessa construção. Agora, o que eu e a professora Maria Alda descobrimos? Né? Foi uma pesquisa difícil. Quem foi o primeiro autor a desenhar a reprodução dele? Sempre se diz que o primeiro autor é o Décio Vilares, para aquela litogravura que ele faz da Igreja Positivista no Rio de Janeiro, o que não é verdade. Então, por uma série de estudos, aí vai a dificuldade de estudo. A gente faz um planejamento, a gente vai fazendo todo um encaminhamento de leituras, de pesquisa de arquivo, nós visitamos arquivos para fotografar documentos, fotografar a imaginária, a iconografia, e de repente você acha uma coisa, te dá uma pista para outra, e você vai atrás dessa outra. E nós achamos, por exemplo, e aí uma coisa que eu encontrei que eu fiquei entusiasmado, porque é o seguinte, Tiradentes é um cara de elite, dessa literatura de elite. Porque quem é que lê na segunda metade do século XIX? São poucas pessoas. Então, como é que as pessoas vão se relacionar à figura do Tiradentes? Algum estopim teve que ser dado. E aí eu consegui, olha, mas assim, por muita sorte, porque eu estava buscando os depoimentos das pessoas sobre, nessas festas de centenário do Tiradentes, ou de 90 anos, de 80 anos, o que a imprensa tinha publicado. E aí eu fui cair no ano de 1880. Logo no começo de 1880, quando finaliza a famosa Revolta do Vintém, aí no Rio de Janeiro. E a revolta ela começa 28 de dezembro de 1879 e vai até dia 4 de janeiro de 1880. Naquele momento, qual é a briga? A briga é por causa do aumento dos 20 réis ou um vintém. Então, um grande jornalista daquele momento é o Lopes Trovão. O Lopes Trovão, o que ele faz? Ele conclama mais ou menos 5.000 pessoas, não é? Em frente ao Palácio do Imperador, onde é o antigo Museu Nacional, que pegou fogo, né? Aquela coisa toda. E ele leva e começa a falar, olha, pô, nós acreditamos em você, ajude-nos a impedir esse aumento. E no meio do discurso, Lopes Trovão, que é uma pessoa muito popular, ele recupera a figura do Tiradentes. A partir dali, no depoimento, é um cara que lutou por liberdade, e aquele comício, ele veio apresentar Tiradentes. Ah, não deu outra. A partir do dia 28 de dezembro, todo mundo quer saber mais, mas quem é Tiradentes que o Lopes Trovão citou? Aí começa a chamar historiadores,
pesquisadores, né, que se interessam por história, não historiadores, para falar sobre ele. E ele começa a cair no gosto popular. Isso é a coisa mais interessante. A partir daí, é um pulo, é um pulo. O Quintino Bocaiúva, abolicionista, ele contratou um famoso caricaturista, o Ângelo Agostini, para ser a primeira pessoa a representar um rosto para o Tiradentes. Então, o que o Ângelo Agostini vai fazer? Olha, ele vai pegar essa sutileza, lá desde o Castro Alves, o Cristo perdido na multidão, aquela que o Castro Alves é que lança essa ideia do Cristo, do Tiradentes cristológico. Então, ele recupera essas tramas históricas dessa personagem e desenha, no dia 26 de abril de 1890, né, ele publica na revista dele, o Revista Ilustrada, essa primeira aparição que associa Tiradentes a Jesus Cristo. E, a partir daí, os nossos artistas e vários outros, né, escultura, pinturas, vão reproduzir a partir da imagem do Ângelo Agostini. E você mostra que a coisa vem para o século XX, você mostra que realmente é um caudal que só vai engrossando. O André, vou fazer só uma provocação, porque o nosso tempo está começando a chegar ao fim e eu ainda quero falar uma outra coisa com você. Eu trabalhei com a Dona Maria, né? Eu fiz uma biografia da Dona Maria, uma biografia sem nenhuma pretensão, Covid, eu estava no Brasil, não fui a Portugal, então acessei os documentos que eram possíveis, mas eu tive certeza de duas coisas. Primeiro, que ela foi muito clemente com os inconfidentes. Muito clemente porque os pintos lá em Goa, dizimados, todos enforcados em praça pública. Teve aí, para quem não sabe, um pouco antes, uma revolta importante em Goa, o grande Império Português, herdado de Dom João V, e lá não sobrou pedra sobre pedra, todos eram mestiços, todos eram do clero, todos queriam liberdade, foi todo mundo para a forca. E uma coisa que eu acho que às vezes se perde de vista, e que eu aprendi, porque eu vou de encontro a esses personagens, como você, com a mesma paixão, o mesmo fôlego, mas a gente não os conhece. A gente vai os conhecendo através daquilo que a gente vai rastreando. Ela foi uma rainha absolutamente adorada, adorada. A Dona Maria, quando vem para o Brasil, os portugueses escrevem para cá pedindo para ela voltar. Ela foi adorada até o fim da vida. Quando o Tiradentes é dada a ordem de execução, as missas aqui no Brasil, em várias localidades, eram rezadas em agradecimento a ela, em agradecimento à rainha, né, que os privou dessa revolta, que não era absolutamente do gosto popular, porque a rainha de Portugal e depois do Brasil é uma rainha absolutamente adorada. Então fica uma provocação, eu acho que se você quiser dar continuidade a essa história, pensar um pouco, né, como é que isso é visto do outro lado e como essa imagem da Dona Maria, frente a isso, né, até tem uma hora assim lá no início, quando você faz a biografia no livro dele, a gente tem a impressão realmente de um certo, me perdoe, coitadismo, entre aspas, né? Ele foi sacrificado, os outros foram liberados. Mas muita gente agradeceu esse enforcamento. Então, é apenas uma provocação. Agora, o André, só para a gente fechar, que o nosso tempo está correndo, você, como eu, é um apaixonado por história. A gente hoje está saindo de uma... Quer dizer, você viveu exatamente o que eu vivi anos 80, 90, até, enfim, a virada do século, que foi essa grande expansão da historiografia, muita pesquisa, milhares de centros aí, núcleos de estudos, a interdisciplinaridade vai jogar azeite no fogo, agora né, todo mundo trabalhando, mas a sociedade brasileira me parece absolutamente alheia a tudo, né? Nós tivemos agora 4 anos severíssimos que nos lembraram os piores momentos da ditadura militar, né? Com o agravante de que os militares naquela época, inclusive, eram homens educados e muitos deles excepcionalmente instruídos. O que nós vimos agora foi realmente eu diria até, mancha a imagem do Exército Brasileiro. Mas eu pergunto a você, o que vai acontecer com os nossos estudantes de história altamente uberizados, sem emprego, sem perspectiva, sem dinheiro, apaixonados
Mas o pior, sem uma sociedade que os escute. Eu faço essa provocação, eu acho importante a gente pensar nisso, porque é isso, André, que nos dá fôlego para continuar, né? E a gente, eu estou aqui, por ser sua mãe, né? E estou aqui, a gente está batalhando para lembrar que a história é uma coisa importantíssima. Ou como diz o Alberto Mussa, né? Que é um grande romancista histórico, a história é tudo. Né? A história é civilização, é civilidade, a história é inteligência, né? E nós estamos jogando o bebê fora com a água da bacia. Como é que você se coloca nesse momento aí, tentando salvar, tentando motivar as pessoas, como você sempre foi um grande guerreiro motivadíssimo? Olha, Mary, isso é difícil. Ainda mais na universidade, que você tem muitos alunos hoje em situação de vulnerabilidade social. Então, por exemplo, eu faço parte do grupo negro da Unesp, que incentiva a participação, por exemplo, de afrodescendentes. Nós lutamos para ter bolsas de pesquisas e estudos, né, para a comunidade mais carente, que conseguiu ascender à universidade, o que não foi fácil. A luta por uma política pública dentro da universidade pública para acesso a essas pessoas é uma luta assim a cada dia. É um degrauzinho que todo mundo vai subindo. Então, a gente sempre tenta discutir política pública, acesso a bolsas, o que nós estamos fazendo agora, né? Tentando conseguir auxílios socioeconômicos para a moradia, ou aquele que não consegue ficar na moradia, pelo menos tem um auxílio econômico para o aluguel, para a alimentação, porque nós temos que incentivar essas pessoas a permanecer dentro da universidade. Então, é muito árduo fazer isso, porque não é todo mundo que está trabalhando, né? E se a pessoa trabalha, como eu tenho muitos estudantes na própria pós-graduação, que trabalham como babás, como garçom, não é? Como copeiro, e estão ali nas horas vagas desses trabalhos terceirizados, que eles dizem, tentando sobreviver e amar a história como a gente sempre quer que eles façam. Então, a gente sempre tenta, pelo menos eu brigo muito na universidade, sou uma voz meio jogada ao escanteio, mas a gente tem que olhar essa população, esse grupo de estudantes, tentando fazer disciplinas em horários que facilitem a vida deles também, não sendo tão rigoroso quanto as presenças. Infelizmente, isso é muito ruim falar. Então você libera. Não é liberar. A gente tem que ter um controle, mas a gente também tem que ser, no final, um pouco flexível com a pessoa que tem filhos. A gente, por exemplo, não pode entrar criança na sala de aula, bebê ou quando a mãe precisa. Aí você fala, não é função minha expulsar a mãe com o bebê dentro de sala de aula. Se vai ser barrado, que seja barrado na portaria. Não sou eu que vou impedir uma mãe de ficar com o bebê assistindo aula. Ô André, eu me lembro que lá na USP a gente dava aula, né? Todos os professores, diurno e noturno, os alunos da noite que chegavam exaustos, né? Exaustos. Então aquilo me moía, juro por Deus. Me moía, porque eu sabia que eu ia sair dali, 15 minutos eu estava em casa e que eles iam passar 1h30 balançando dentro de um ônibus. Eu acho que essa preocupação, André, é fundamental se a gente quiser que exista história nesse país. Porque às vezes eu acho, e com essa mídia maluca, né, que permitiu, tem influência, aspas, professor de história, aspas, professor de filosofia, aspas, professor de psicologia ou de literatura, né? Esse trabalho, eu digo sempre, há uma diferença entre professor e historiador. É isso que nós estamos fazendo, que é formar historiadores, né? Me parece realmente uma batalha que a gente tem que ter muita fé. Mas você sabe, Mary, eu faço uma coisa que eu aprendi com os meus professores, e você foi um exemplo disso. Você abria a sua sala, emprestava os seus livros, até doava os livros que você tinha para que a gente estudasse. E eu faço isso com os meus alunos. Né? Eles podem entrar na minha sala, lá tem os livros. Por exemplo, agora nós estamos aqui em São Paulo, na Feira de Livros da Unesp, da USP, todo ano tem, dos 50%. Às vezes eu compro 2 exemplares de um livro importante, quando eu sei que o livro me interessa e que eu posso disponibilizar um segundo livro para os alunos. Ótimo. Às vezes eu falo, pega um livro, eu compro às vezes livros para dar para alguns alunos que fazem pesquisa comigo.
porque eles não têm condições. Quer dizer, são as nossas ações individuais. Eu digo sempre isso, né? Não vamos esperar a Revolução de Maio de 68, porque ela não vai chegar. Já foi, já era, não é assim mais. Mas vamos agir individualmente. André, o nosso tempo está terminando, mas eu sei que você não para. Né? Você é uma máquina. Então, o que você está preparando e como é que as pessoas contatam o autor desses 2 livros, entre outros milhares de artigos que estão aí na internet, tanta coisa que você já fez que não dá nem para enumerar. Como é que a gente fala com você e o que você promete aí para frente? Olha, 2 coisas mais imediatas. Eu estou preparando, junto com o professor Luciano Figueiredo, um livro, provavelmente para o ano que vem, né? Já era para estar pronto, mas como eu estou preparando a livre docência, então eu acabo parando tudo para me dedicar à tese da livre docência. Mas nós já estamos, basicamente, quase na metade de um livro que vai recuperar mais ou menos 50 documentos inéditos ou novas leituras de documentos existentes sob a Inconfidência Mineira. Então, a gente vai trazer isso aí, é um trabalho de nós dois, novas leituras, novas possibilidades de interpretação. Por exemplo, o Tiradentes no Rio de Janeiro, que é uma coisa que eu coloquei um item lá. Todo mundo diz o seguinte: a Tiradentes ele seria o responsável por prender o governador em Ouro Preto, ou decapitá-lo ou expulsá-lo da capitania, dando início ao motim. Ora, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, em maio. Aí a questão é a seguinte: mas o que ele estava fazendo no Rio de Janeiro? Aí todo mundo diz: não, ele estava envolvido em projetos de modernização da cidade. Criar trapiche, aquela coisa toda. Eu falo, não. Na análise dos documentos que a gente vai trazer, dá para entender que ele está preparando um golpe militar. Ele quer matar o vice-rei. Jesus. E ele está negociando dentro dos quartéis do Rio de Janeiro com militares cariocas para conseguir criar esse golpe de mão. E tanto que, numa determinada carta dele que a gente localiza, ele fala assim: os cariocas são bananas, são frouxos, não querem enfrentar. Falei, eles gostavam da Dona Maria, tem que olhar isso, bota lá um item. Vamos lá para a segunda coisa que você está fazendo, que o nosso tempo já está terminando. Então, um que vai ser esses documentos, e o outro é a releitura do Silvério dos Reis. Eu já venho fazendo há 5 anos essa pesquisa, e eu vou trazer muita coisa inédita sobre esse personagem. E como é que a gente te acha, André? Você tem Face, Insta, como é que é isso? Bom, quem tiver interesse em falar comigo, comentar sobre os livros, adquirir os livros, né, podem entrar em contato comigo por e-mail, afr123@gmail.com, A de André, F de faca, R de rato, 123@gmail.com. E vocês podem me procurar, André Figueiredo Rodrigues, no Instagram. Ali eu comento também sobre lançamentos, sobre livros. Maravilha. Obrigado, Mel. Imagina, eu vontade de te abraçar, tava com saudade. Bom te ver, querido. Beijo, até.